Meus amigos do RMH, mais um RMH, né? Novamente direto da Animal Records, um horário tranquilo aqui, depois das 16, quando a galeria fecha, a gente fica organizando as coisas, né? E vamos trazer para vocês hoje um lançamento muito legal e um disco nostalgia, também muito importante para mim, né? E eu tento passar isso para vocês. Queria agradecer demais os comentários. Continuem se inscrevendo no canal, o canal cresceu demais, é tanto elogio que a gente fica até feliz, né? Eu, Batalha, Du, Vitor e o Cláudio, que vocês vão conhecer um dia também, eles vão fazer um programa um dia com a gente, que são são os responsáveis da edição, do trabalho todo, e são dois caras maravilhosos que em breve vocês vão conhecê-los também, que nós vamos fazer um programa com eles. E hoje eu gostaria de falar de um álbum lançamento, tá? Muito fodido, mas muito fodido. Digamos assim que eles tentaram fazer um projeto vamos supor assim, vai. O Fenômena foi, acho que um dos primeiros projetos que existiram, né? Aí logo depois veio o fantástico Avantasia, do Tobias Summit. O Fenômena era do Mel Galley. E naquela época reuniu vocalistas como Ray Gillan, Glenn Hughes, John Wetton e tantos outros, né? E esses caras, como dizem o pessoal, né, que o Carlão adora sair fora do beabá, né? Não quer ouvir o beabá, que nem falou o Carlo Antico? Assista o RMH, até rimou. E dentro disso, eles fizeram um projeto novo, que chama The Gathering of Kings, conhecido como GOK. Seria assim um projeto no nível série C, mas com grandes músicos, né? E eles estão lançando o seu segundo álbum, chamado Discovery. O primeiro chama First Mission. Eu tive o prazer de assistir o show deles. E foi uma das coisas mais legais, porque as músicas são muito boas. Quem criou essa banda foi o vocalista Ron Dahlgren. Ele até participa de alguma música ou outra, mas o mais legal de tudo são os convidados. Por exemplo, quem canta? Rick Altsey, Apollo Papatanasio, do Spiritual Beggars, um cara fantástico, canta demais, ele participa do álbum. O Bjorn Street, do Soilwork e do Night Flight Orchestra. Aí você tem também o Tobias Jansson, tem o James Westing. Aí músicos você tem desde o Chris Lanning no teclado, você tem o Eric Martinson na guitarra, Martin Sweet, meu irmão querido do Crash Diet, também na guitarra, o Stefan Halleblad, que eu não sei de onde que banda que ele toca. Temos na bateria também o Robin Bach, que já foi do Eclipse, hoje está no Mustache, é duet. E você tem um álbum que, a hora que você coloca, assim, vamos analisar as primeiras músicas, né? A primeira, Star Sleeper, é a introdução. Aí já entra Riders of the Light. Essa música é maravilhosa. Se você gosta de vamos dizer assim, de um hard rock melódico, com refrão, pré-coros, tipo aquilo que eu adoro, aquilo que eu amo de paixão, né? Vocês vão adorar esse disco. Uma música de December é boa, Heaven on the Run, maravilhosa. É um disco que é exclusividade da Animal Records. E se você quiser conhecer, dá uma conferida aí, tem as músicas no Spotify, ou se quiser vir aqui eu mostro para vocês o disco. É exclusividade da Animal Records, porque é um projeto, uma gravadora muito pequena, então eles lançam para eles mesmos em uma quantidade muito pouca. Por exemplo, o primeiro álbum saiu em no início de 2019, ele estava fora de catálogo já no final do ano passado, né? E foi relançado agora como a bônus, juntamente com o álbum novo Discovery, do Gathering of Kings. Então é um toque que eu queria dar para vocês. Se vocês gostam de um hard rock assim, imaginem o Fenômena trazido para 2020. É isso, é o Gathering of Kings. Então, para aquela galera que gosta de melodic rock, de hard rock, que tem aquele apelo assim com Tin Lizzy, Whitesnake, Eclipse, mistura, põe tudo no liquidificador, vocês vão conhecer o som do Gathering of Kings. Pra mim, sério candidato ao top 5 do ano. Puta disco. E ouçam o primeiro também, que é fantástico.
tá? E prestem atenção nessa música, Riders of the Light. Sensacional, beleza? E agora eu vou pegar uma nostalgia. Um disco lançado em 1999, uma banda que eu tinha até uma certa distância dela. E a história é que quando eu conheci esse álbum, eu estava em Buenos Aires para assistir o show da Psycho Circus do Kiss, quando veio com a formação original aqui pro Brasil, né? Eu tinha ido para Buenos Aires. Em Buenos Aires, vocês sabem que, para quem já foi lá para a cidade e conhece bem, o argentino ele dá muito valor ao beabá e mais para música extrema. Então tem muito black metal, death metal, thrash metal. Então você, por exemplo, vai rolar ali na Casa de Lavagem, na Casa de Florida, onde tem aquelas galerias, que tem aquelas lojas, tipo a Galeria do Rock. Dificilmente vocês encontram CDs do Winger, Badlands, Poison, vamos falar outras bandas, Journey, porque não é muito a cara do argentino, né? Mas eu tenho um grande amigo lá, que é dono de uma loja chamada Volumen 4, o Ariel, e eu fui lá e falei, Ariel, porra, onde eu acho aqui um CD do que eu gosto, de hard rock, tal. E ele me indicou uma galeria, que eu tinha que subir uma escada rolante e tal, e eu vi uma loja assim diferente, porque ela já tinha CDs do Croftones na porta. Eu falei, opa, aqui eu tô em casa, né? Quando eu entrei nessa loja, eu tava ouvindo esse disco. E eu falei, o que é isso, cara? E fiquei ouvindo, né? E olhando os discos, peguei um ou outro. Quando não foi a minha curiosidade, falar, meu, o que é isso? E o cara me mostra esta obra-prima do Amorphis, chamada Tuonela. Eu falei, não, isso não pode ser o Amorphis. Não tem como chamar o Amorphis. O Amorphis era uma banda de death metal. E aquilo soava melódico, limpo, com refrão, sabe, uma coisa assim meio atmosférica. Eu falava, meu Deus do céu, cara. Na hora eu comprei o CD. E pior, eu tinha o CD aqui na loja, só que eu falei, Amorphis, nem vou ouvir, caralho, que os primeiros LGP era bem mais pra pegada death metal, voz um pouco mais gutural. Cara, essa banda finlandesa me conquistou, principalmente com esse disco. Os mais recentes já não curti tanto, mas esse e o posterior a ele, que eu não me lembro o nome, me fugiu da cabeça agora, você fala assim, meu, o que é isso? Essa música Divinity, é a música 6 do álbum, ela é uma das coisas mais legais que eu ouvi assim na época, assim, de diferente, entendeu? Era uma banda, eu curti uma banda muito parecida com esse disco do Amorphis. Para quem não conhece, vai atrás, chama Nightingale, que também é de um vocalista do Edge of Sanity, outra banda de death metal, só que aqui os caras fazem música mais melódica, mais tranquila, sem voz gutural. Me fugiu o nome dele, cara, mas eu vou achar já. É mais fácil La Vecchia é Bruta, meu Deus do céu, caralho, deixa eu procurar aqui que eu já falo, vou lembrar. Eu adoro o cara. E ele já falo pra vocês aí. E essa banda, e esse disco do Amorphis, ele tem essa pegada assim mais melódica, mais atmosférica, com os lances assim até meio progressivo. E eu falei, meu, o que é isso, cara? A banda é um disco que não tem nada a ver. Meu, quem tem curiosidade, vai atrás. Eu tenho o disco aqui na loja, ainda está em catálogo. E vocês... depois eu vou falar sobre disco de catálogo. E vocês quiserem conferir isso, vocês vão se surpreender. Vocês vão falar, não, isso é o Amorphis? Que disco fantástico. Ouçam Morning Star, Nightfall, a Divinity que eu falei. Tem outra que eu adoro, que chama Shining, é a música 7. Então, prestem atenção, percam um pouquinho, sejam curiosos. E vocês vão ver que esse disco aqui, ele é totalmente diferente daquilo que o Amorphis apresenta hoje e apresentava lá atrás, entendeu? A banda é bem legal porque aquele vocalista, eles são finlandeses, né? Pasi Koskinen. Ele tem aquele vocal com efeitos, né? Quando ele canta normal, eu adoro a voz dele. Quando entra o efeito, aí já vira um pouco gutural, eu não sou muito fã, não. Então,
é o meu destaque hoje por nostalgia, o Amorphis Tuonela. Agora, para encerrar, eu gostaria de fazer se eu fosse escrever para um blog, eu ia fazer um texto. Mas eu não vou fazer um blog, eu vou fazer um vídeo aqui e explicar para vocês. Acontece muito aqui na loja. Principalmente nessa época de pandemia, que as coisas ficaram muito mais online, e-mail, perguntas e tal. Tá. E eu, às vezes, me pedem um CD e eu falo a seguinte frase: este CD está fora de catálogo. E muita gente não sabe o que quer dizer o CD é fora de catálogo. Então eu vou explicar para vocês. Um CD fora de catálogo é aquele CD que a gravadora fez um número X de cópias e acabou. E não foi reprensado ou foi relançado. Entendeu? Então esse CD, ele vai vendendo, em determinado momento ele acaba. E isso se torna o quê? Mais difícil de conseguir o CD. E hoje, no mercado de disco, que você sabe que devido à tecnologia e uma série de outras coisas, nós já falamos sobre streaming, sobre colecionador, mídia física, as poucas pessoas que se tornaram são pessoas que são especializadas e sabem a dificuldade de encontrar tal peça. Então, quando o CD está fora de catálogo, eu só vou conseguir trazer para o meu cliente através de um mercado paralelo que não seja nem gravadora e nem distribuidora. Então nós temos que procurar com colecionadores, temos que procurar com lojas, que às vezes o cara tem lá um estoque e os CDs estão lá. Só que a partir do momento que o cara sabe que esse disco está fora de catálogo, obviamente o preço sobe. Então quando eu falo para a pessoa, olha, o CD está fora de catálogo, o cara já tem que saber que aquele CD não vai custar um preço de um CD normal. Ele vai custar acima, um pouco acima, muito acima e muito acima. Tem CDs que custam R$800, R$1.000, depende do grau de raridade dele e do estado que o CD está. Tá? E tomem muito cuidado, que às vezes existem muitos CDs fora de catálogo, vendidos a preços de 88, 79, 69, principalmente Mercado Livre e outros lugares. Esses CDs que eu vou ensinar para vocês também são russos. São CDs que são feitos sem autorização da gravadora e sem autorização da banda. É como se fosse um CD pirata, falsificado. Pirata, na minha época, era aquele álbum que não era oficial, que era gravado de um show, que era de demo e que nós pagávamos fortunas por ele. Eu paguei várias vezes isso. Então vamos dizer que o CD russo é um CD falsificado. Então quando você procura um CD raro e vê ele lá por 50, 60, 70, sabe? Não comprem, você está sendo enganado, beleza? Então, deu para vocês entender o que é o CD fora de catálogo? A Animal Records traz CD para você. Fique tranquilo, se você pedir o CD, eu antes passo para você a cotação, após a sua aprovação, obviamente você me dá um sinal, a Animal Records traz o CD que você quiser. Então, entendam, quando o CD for fora de catálogo, é que esse CD não tem mais a venda na distribuidora, e muito menos na gravadora, porque ele saiu do catálogo da gravadora. E hoje em dia, vamos falar a verdade, né? Muitos CDs dificilmente são relançados, né? Então, tá o toque aí, espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, só entrar em contato comigo. Como todos sabem, a Animal Records traz qualquer coisa para vocês. Ela tem aqui um estoque absurdo, um arsenal de hard rock, melodic rock, heavy metal, thrash, sound rock pra caramba, classic rock, tudo dentro. Eu só não falo assim, death metal eu tenho um pouquinho, mas black metal eu não tenho, porque é uma opção de mercado, não porque eu nada contra, eu venderia black metal, não tem problema nenhum, só que é um mercado que eu não tenho. Então quem quiser black metal é só me encomendar que eu trago qualquer coisa hoje, tá bom? Um grande abraço, meu brother Batalha escolheu também um lançamento essa semana e vai falar da nostalgia. Então, um grande abraço a vocês e que fiquem bem e vamos torcer para que isso passe logo e que a gente curta bastante, tá bom? Um grande abraço, galera do RMH. Valeu! Ah, e como que eu vou esquecer de falar do nome do cara, que é do Edge of Sanity, que tem uma banda muito parecida com esse disco do Amorphis. A banda chama-se Nightingale, é um projeto paralelo do Dan Suano. E ele é vocal do Edge of Sanity, que aí é death metal, black metal, sei lá que tipo de som que ele faz, gutural. Aí você vê o cara cantando no Nightingale, lembra às vezes até
um pouco assim de David Coverdale e tal, mas é uns álbuns maravilhosos. Eu tive o prazer de ver a banda ao vivo, e ao vivo não soa tão legal não, mas no disco, em estúdio, vocês, para quem vai curtir esse disco do Amorphis, dá uma ouvida nessa banda, Nightingale, tudo junto, tá bom? E o cara se chama, aí vocês vão vendo a foto dele aí, Dan Suano. Valeu! Beleza aí? Mais um RMH em casa e eu, mais uma vez, agora que tem lançamentos e nostalgia, vou ser mão invertida de novo. Então vou começar pelo Nostalgia. E esse é um disco especialíssimo, lançado em 1986, é um super projeto, que na verdade ele começou com o Jeff Scott Soto e o Craig Goldie, que era do Gilfrey e do Dio. E o Jeff Scott Soto eu não preciso citar as bandas porque todo mundo já sabe, né? É do Project Driver, que muitos chamam de Mars por causa das iniciais, né? Do Tony Malcopine, Tommy Aldridge, Rudy Sarzo e Rob Rock. Eu até inverti a ordem aí, mas tudo bem, estamos na mão invertida mesmo. O Jeff Scott Soto ele chegou a fazer uns trabalhos com esse projeto, né, que inclusive foi capitaneado pelo Mike Varney, que era daquela gravadora Shrapnel Records, aquela que descobriu os shredders, os caras que fritam, e muito boa gravadora americana. E inclusive no mesmo ano do Project Driver, o Tony Malcopine lançou o primeiro disco solo dele, né? E esse projeto, então, quando o Jeff Scott Soto saiu, entrou o Rob Rock. Ele vinha de uma banda que chamava Vice, mas o Rob Rock todo mundo sabe, depois foi pro Impellitteri, gravou com um monte de gente, com o Axel Rudipel, com o Joshua, tem com o Warrior. Então ele tem muita estrada. Inclusive ele gravou com o projeto Avantasia, e um dos discos preferidos do Tobias Sammet, que é o mentor do Avantasia, né, vocalista do Ed Guy, é esse do Mars, o Project Driver, que saiu em 1986. E o disco, ele, assim, tecnicamente, eles tocando é um negócio absurdo. E ele contenta quem gosta de power metal, que tem o começo e o final do álbum, ele começa e termina rápido. Nations on Fire, várias faixas assim. Eu prefiro as faixas mais hard rock, né? Que é Fantasy, Slave to My Touch, várias faixas que lembram hard rock. Tem até uma que o Tony Malcopine, que toca o teclado no começo, que chama Nostradamus. E, inclusive na época eu descobri esse disco através de um amigo, Cláudio Fortuna, que ele tinha trazido numa viagem o disco importado, e a turma que a gente andava lá ficou todo mundo viciado nesse disco. Até o pessoal do IP Clube, Marcelo Garcia lá, que gravou também depois, o Rogério Poleto, vários amigos assim, não paravam de escutar esse Project Driver, né? E a gente ficou viciado. E essa Nostradamus aí olhou, porra, o Tony Malcopine que faz esse teclado também. Então assim, eu que não sou até muito fã de balada, tem uma muito legal, You and I, que chama Balada. E então assim, eu gosto de disco inteiro, ele é bem variado, então pode contentar gente que curte desde hard, melodic rock, né? E até fã de Pretty Maids, porque ele tem um lado das músicas aceleradas, meio power metal, e os solos absurdos. Tommy Aldridge e Rudy Sarzo na cozinha. Inclusive os dois, depois do Project Driver, que não conseguiu ser uma banda, os dois foram pro Whitesnake. E aí o Rob Rock foi pro Impellitteri e o Tony Malcopine ele foi pra carreira solo, né? Inclusive o Edge of Sanity, que é o disco de estreia dele, saiu no Brasil na época em vinil. E depois tem também Maximum Security, que é o disco seguinte. Que muito conhecido nosso que tocou e toca com o Tony Malcopine é o Achilles Priester, o Polvo. Então assim, o Tony Malcopine tocou no Manifesto recentemente. Inclusive, falando em Manifesto, a única vez que o Rudy Sarzo tocou uma música do Project Driver ao vivo foi no Manifesto, num evento que chamava Manifesto Legends, que foi em setembro de 2012,
que ele tocou a Fantasy. Eu não gosto de ficar falando eu que fiz, não sei o que, por minha causa. Mas coincidentemente, quando o Silvano, que é um dos proprietários do Manifesto, estava negociando com o Rudy Sarzo fora do bar, na área ali, perto da área de fumante e tal, eu tava lá do lado dele, ele falou, tô falando com o Rudy Sarzo, é eu que falei da ideia do Manifesto Legends, que é para prestar um tributo a ele. Infelizmente não teve tanta sequência isso, e durante o show ele explicava as músicas antes, então virou tipo um workshop, ele explicando, essa aqui eu fiz na época com Randy Rhoads e tal, e a única vez que ele tocou uma música do Project Driver ao vivo foi a Fantasy, nesse evento no Manifesto, que eu pedi pro Silvano mandar a mensagem e falei, fala para ele incluir uma do Project Driver, do Mars, no setlist. Inclusive quem cantou a música naquele show lá de 2012 foi o Nando Fernandes, e ele também gosta muito desse disco. Mega recomendado, todas as faixas são boas, todas, não tem uma assim, I Can See In Your Eyes, Slave To My Touch, Fantasy, a Fantasy dá vontade de tocar bateria na hora, eu quase nunca tenho vontade, mas essa dá vontade na hora. Um projeto que foi interrompido, poderia ter dado mais frutos assim, mas é obrigatório e passa na minha cabeça essa memória que eu falei do Cláudio Fortuna, que comprou o disco e a gente começou a gravar em fita cassete. Depois o Marcelo Garcia do IP Clube, amigo desde a infância, também da adolescência, gravou em CD. Então assim, tem muita memória afetiva, mas não é por isso que eu estou falando aqui não, porque o disco tem muita qualidade, e o Mike Varney da gravadora, ele descobriu vários talentos também, vários discos de guitarrista na época, 86, 87, 88, foram lançados no Brasil em vinil. Então assim, não foi só, assim, foi impulsionado pelo lance do Rising Force, do Yngwie Malmsteen Rising Force, que aquilo mudou os parâmetros da guitarra e depois todo mundo começou a fritar, só que cada um com o seu próprio estilo. E um dos que eu mais gosto mesmo deles, tem o Greg Howe, que eu adoro também, mas é o Tony Malcolpine. E com um time desse, não tem erro, né? Então você pode procurar. Eu não sei papo de negócio de estar fora de catálogo. Eu sei que saiu pela Roadrunner depois, e essa Shrapnel Records, que é a versão original de 86, que é a gravadora do Mike Varney. Esse papo aí de, será que tem catálogo? Não tem e tal? Você vai aqui embaixo, já manda um e-mail lá pro Carlinhos, da Animal Records, que tem os contatos aí embaixo, que ele vai saber melhor do que eu. Eu só consigo recomendar e falar que esse disco é obrigatório, não tem nenhuma faixa ruim. Muito bom, muito bom. Não sei como teria sido se fosse gravado com o Craig Gold e com o Jeff Scott Soto. Ia mudar um pouco o panorama, porque o Craig Gold é outro estilo de guitarra. Tanto que ele mostrou no Dio e no Gilfrey. Então não é igual o Tony Malcolpine, que fritava bem na época e fazia muitas coisas que, para guitarrista é um prato cheio. Só que aí tem o vocal bom, que é o Rob Rock, uma voz fenomenal. Falei bastante porque merece. Daqui a pouco volto com o lançamento. Tem um bônus aqui, hein? Project Driver, Luiz Carlos Vieira, Luizinho, outro grande amigo que adora esse disco. Não deu para pegar o material para eu mostrar aqui, mas deu para fazer um bônus com um cara que eu mencionei e que tocou com o Tony Malcolpine e que é conhecido no mundo inteiro, principalmente dos brasileiros. Fala aí, Aquiles! Fala galera, Aquiles Priester na área. E para quem não sabe, eu toquei com o Tony Malcolpine, gravei um disco com ele, né? E essa nossa relação começou logo depois da minha audição pro Dream Theater, quando ele ligou pro John Petrucci e perguntou pro John indicar um dos bateristas que tinha feito a audição para a banda dele, para fazer uma turnê com o Tony pela Europa, né? E então o John me indicou e aí a gente fez a primeira turnê pela Europa em 2012. Eu gravei um disco com ele em 2015, o Concrete Gardens, mas a minha relação com o Tony Malcolpine começou bem antes. Em 87 ele lançou o disco chamado Maximum Security, né, que tinha a música Hundreds of Thousands, e a primeira vez que eu ouvi aquela música eu pirei e falei, puta, é assim que eu quero tocar bateria. E aí o baterista que gravou essa música foi o Dean Castronovo, que é o meu grande ídolo,
dos dois bumbos até hoje. Essa bateria que vocês estão vendo aqui no fundo, ela é montada dessa forma por causa do Jim Castronovo, né? E eu acabei conhecendo o Jim Castronovo e ficando amigo dele, então sou muito realizado por causa disso. Mas a maior realização mesmo foi ter tocado o Maximum Security em 2014, de costa a costa, nos Estados Unidos, com o Tony MacAlpine. E para falar um pouco sobre o Tony MacAlpine, a gente tem que falar sobre um cara que é genial, né? Um guitarrista que também toca piano pra caralho. E eu me lembro que todas as vezes que a gente estava em turnê, a primeira coisa que ele pedia pro Hold montar era o piano dele para ele poder ficar tocando durante a passagem de som. Então a convivência com o Tony era a mais pacífica possível. É um cara que dá espaço para todos os músicos tocarem o que quiserem dentro da gig dele, espaço para solo e tudo mais. A gente se tornou grandes amigos, além de parceiros de banda. Então, ó, esse Project Driver é super importante e ele faz parte de uma coleção de discos que foram lançados pela Shrapnel Records, que lançou todos os guitarristas virtuosos que apareceram nos últimos 30 anos e um monte de bateras bons. E eu fui influenciado pra caralho pelos bateras do Tony e por todos os bateras que gravaram discos pra esse selo, né, o Shrapnel Records. Eu me lembro da época que eu morava em Porto Alegre, eu ia nas lojas de lá encomendar os discos novos que a Shrapnel lançava. Então é isso aí, o Project Driver é um disco importantíssimo, né? Tem músicos de altíssimo nível. E o que a gente pode falar de uma banda que tem Bob Rock, Rudy Sardo, Tommy Aldridge e Tony MacAlpine? Genial! Quero agradecer meu amigo Batalha por dar essa oportunidade para eu fazer um abuso de estrutura, para falar um pouco da minha história com o Tony MacAlpine. E é isso aí, continuem apoiando o metal de forma geral. Valeu! Não deu nem tempo de tomar água, né? Porque não tem intervalo aqui comercial, não. Vai direto. Então, meu lançamento é o disco ao vivo de um disco que foi o que eu votei o melhor de 2018, For the Love of Metal, do Dee Snider, ex-vocalista do Twisted Sister, ou eterno vocalista do Twisted Sister. O For the Love of Metal eu votei na Road Crew melhor álbum de 2018 e nós conseguimos ver em março do ano passado um show do Dee Snider promovendo esse álbum, que foi no Tom Brasil. Inclusive no dia lá eu tava com o Solito, hein? Solito que assiste direto aqui o RMH, tava eu, Casagrande e o Solito. A gente falou com o Dee Snider, tirou foto, o Barão colocou a gente lá pra tirar foto com ele, conversar com ele, foi muito legal esse show e, meu, é poderosíssimo, um dos melhores frontmen da história do rock inteiro, é o Dee Snider. Então, assim, as músicas que tem no álbum For the Love of Metal, elas têm muita pegada, tem coisa que lembra até palhetada de thrash, heavy tradicional. Inclusive nessa versão ao vivo são 2 CDs, DVD e Blu-ray. No Brasil vai ser lançado pela Hellion, lá fora foi pela Napalm Records. O da Hellion não vai ter o Blu-ray, vai ter 2 CDs e o DVD. E o da Napalm tem o Blu-ray também, é mais completo. Inclusive uma coisa que, pô, o Marcelo Vasco, que é um artista renomado de capa, fez capa pro Slayer, tantas bandas, do The Troops of Doom agora, ele fez a capa do Dee Snider do For the Love of Metal, ficou animal aquilo. Aí essa daí, do ao vivo, pô, foi a única falha do disco. Isso daí parece flyer feito por criança com pressa ainda. Merecia uma capa muito melhor do que essa. Ela não chama atenção. E outra, qualquer fotógrafo que já foi num show do Dee Snider sabe que não vai ter foto ruim, porque o cara não para, ele é performático demais. Mas assim, falando das músicas, claro que tem os clássicos do Twisted Sister, e é legal porque dá uma nova abordagem, porque essa banda dele toca de um outro jeito. Não é o lado rock and roll hard dos integrantes do Twisted Sister. Então ela tem muita coisa que fã do Twisted Sister vai falar, pô, ó, mudou aqui, nossa, aqui tá mais pesado, ó, olha essa palhetada. Então tem músicas com bem diferentes da original, mas sem fugir, não é versão. Eles tocaram a música ao vivo com a pegada que eles têm. O Dee Snider tá, como sempre, muito bom no vocal. Tem um cover do AC/DC, que é bem legal também. E tem uma faixa inédita. A faixa inédita é na mesma linha do For the Love of Metal, que é heavy tradicional, bem pesado, não tem a ver com hard rock, né?
que é o hard ou rock and roll que vinha do Twisted Sister. Então é diferente. E na versão digital, que é que você vai encontrar em Spotify e tal, tem até umas músicas a mais. The Fire Still Burns, tem uma a mais do For the Love of Metal, tem uma do Widowmaker, que até ele tocou no show, mas no CDs não consta, né? A música que eu falei do cover do AC/DC é Highway to Hell. Naquele dia, ele até mostrou, na hora da The Price, no show do Tom Brasil, fotos, imagens de músicos que se foram, que morreram. Até tinha o Robin Crosby, muita gente assim que morreu. Só que ele, dando entrevista para o Daniel Dutra, para a Road Crew, que vai sair numa edição mais para frente, ele comentou que a dinâmica do repertório não ia ficar legal nesse material ao vivo se ele colocasse a The Price. Ela tem uma caída muito forte no repertório, assim, que tá bem energético, né? Tipo You Can't Stop Rock and Roll, Under the Blade, músicas mais pra cima, assim, claro, tem I Wanna Rock, We're Not Gonna Take It, essas mais clássicas do Twisted Sister, mas aí a dinâmica é quebrar com a balada. Só que quem viu no show sabe que, ele nem canta o começo, o negócio emociona. Eu já assisti algumas vezes Twisted Sister e todas aquela coisa de arrepiar o pelo. Então, assim, é um material que, pra fã do Dee Snider e pra quem gostou dessa fase nova dele, quem não gostou, me desculpa. Quem não gosta do For the Love of Metal, já vende tudo que tem e vai, sei lá, no sambódromo, quando acabar a pandemia, que de metal você não curte não, meu tio. É um disco excelente e essa é a versão ao vivo. Então, assim, mega recomendado. Vai sair no Brasil, tem o da Napalm Records importado, então qualquer dúvida fala com o Carlinhos, a Animal Records. Valeu, fiquem bem.